A paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade à nossa série Personagens Bíblicos. E hoje nós falaremos de Abel. Abel, o segundo filho de Adão e Eva, foi morto por seu irmão mais velho Caim. Nós sabemos que são poucas as informações sobre Abel e ele é citado brevemente no Novo Testamento. E nós precisamos conhecer esse personagem porque ele nos mostra, através da sua fé, que ele tinha comunhão com Deus. Aquilo que ele aprendeu para ser um verdadeiro adorador. Em pouco tempo que viveu sobre a terra, ele cumpriu o seu propósito, não negando a sua fé. Sabemos que ele foi pastor de ovelhas e trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura como oferta ao Senhor. Tudo isso que Abel fez, ele fez pela fé. E nós precisamos compreender que quando nós ofertamos algo ao Senhor, tem que haver sinceridade, tem que haver princípios para que o Senhor venha aceitar aquilo que é ofertado. Ou seja, nós precisamos ter um princípio de adoração verdadeiro para que nós tenhamos comunhão com Deus, porque quando Abel fez essa oferta, ele estava demonstrando a sua fé, demonstrando que a necessidade dele como homem de ofertar algo ao Senhor, mas algo que viesse agradar ao Senhor. E estando Caim e Abel no campo, Caim se levantou e matou Abel, por causa da inveja, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas a oferta de Caim foi rejeitada. E muitas das vezes nós não compreendemos, porque que o mal ele vem assolando a terra, ele vem trazendo dor e sofrimento, porque o mal ele não escolhe lugar, ele não escolhe hora. Ele simplesmente, se ele achar brecha no coração, ele entra e faz um arraso muito grande. E a hostilidade profetizada entre a descendência da serpente e a descendência da mulher toma forma imediatamente na hostilidade do ímpio Caim contra seu irmão. Mas Deus viu o coração de Abel e a sua oferta. Ainda que Deus sabia que tudo aquilo viria sobre a vida de Abel, porque Deus ele vê o futuro, Deus vê o presente e Deus vê o passado. Ele sabia que a oferta de Abel era uma oferta sincera, era uma oferta movida realmente por amor e consideração ao Senhor. E nós, analisando a palavra do Senhor, a gente vê uma pergunta na própria palavra do Senhor que diz assim: por que Caim matou Abel? E a própria palavra do Senhor, ela nos responde: simplesmente porque as obras de Abel eram justas, que se encontra escrito essa passagem em 1 João, capítulo 3, versículo 12. Por que então que Caim matou Abel? Porque ele não conformava que as obras de Abel eram justas. E pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por isso alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela
por ela a sua fé, depois de morto, ainda fala. Isso se encontra escrito em Hebreus 11, versículo 4. Prestem atenção que quando nós vivemos pela fé, nós vemos que as nossas obras elas permanecem. Porque se nós olharmos todos os personagens bíblicos que viveram pela fé, eles alcançaram a vitória aqui na terra, porque o seu galardão ele estava garantido no céu diante de Deus. E por isso o inimigo ele se levanta, por isso o inimigo tenta barrar e tenta parar aqueles que são fiéis a Deus. Muitas das vezes o Senhor ele nos chama à santidade, muitas das vezes o Senhor nos chama para sermos santo como Ele é santo, porque o propósito de Deus na vida do justo, ele é bem maior, porque o ímpio, ele vê aquilo que está diante dos seus olhos e ele simplesmente ele não aceita e ele tenta parar a obra de Deus na vida das pessoas. A pessoa ímpia, ela quando ela olha para Deus, ela simplesmente ela diz no seu coração que Deus, ele não vê, não contempla a terra e a justiça de Deus é tardia. E muitas das vezes nós olhando para a vida de Abel, nós vemos que foi um homem que viveu um período curto sobre a face da terra, onde nós vemos poucos relatos sobre a sua vida, mas vemos a sua sinceridade, a sua adoração verdadeira ao Deus vivo, ao Deus que tinha domínio sobre a sua vida. Nós vemos que a história de Abel é uma história triste, uma história que, por ele ser fiel a Deus, ele foi morto, foi tirado da terra. E isso nos serve de exemplo que o próprio Jesus, ele diz assim, que nós seremos odiados por todos por amor ao seu nome. E muitas das vezes nós precisamos nos fortalecer, porque haverá um tempo de perseguição sobre a face da terra, e aonde nós vamos ser perseguidos, assim como tantos heróis da fé foram perseguidos, foram mortos, e o primeiro que foi assassinado por amor ao nome do Senhor, nós vemos que foi Abel. Então, que isso nos sirva de exemplo, que jamais venhamos desanimar, jamais venhamos deixar de servir ao Senhor com sinceridade, ainda que isso venha nos custar a vida, porque o próprio Jesus, ele diz assim na sua palavra, que nós não temos que temer aqueles que matam o corpo e depois disso nada mais pode fazer, mas nós temos que temer aquele que mata o corpo e ainda tem o poder de lançar a nossa alma no inferno, que é o nosso próprio Deus. Então, Abel, ele é o primeiro exemplo de alguém que recebeu a aprovação divina por ser uma pessoa justa, porque viveu pela fé. Que Abel ele seja um exemplo nas nossas vidas para que nós não venhamos desanimar diante das perseguições, diante das lutas, diante da fúria do inimigo, porque ainda que ele foi aquele que apresentou a sua melhor oferta, ainda que ele foi aquele que viveu pela fé, nós sabemos que ele conhecia a ira do seu irmão, porque quando o ímpio ele está diante do justo, nós conhecemos os seus passos, nós conhecemos o seu olhar, nós conhecemos a sua maneira de agir. Mas que isso não venha nos parar de sermos verdadeiros adoradores, adoradores por excelência, adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Abel,
foi a primeira pessoa a ser morta por causa da justiça. E Abel é mencionado na Bíblia somente no seu nascimento, na sua oferta e na sua morte. É triste, né? Nós olharmos para uma pessoa fiel e muitas das vezes vemos que a pessoa, por ser fiel, ela é ceifada cedo da terra. E nós não compreendemos por que muitas das vezes isso acontece na face da terra. Nós não compreendemos por que Deus ele permite situações adversas na vida do cristão. Mas quando nós vemos lá em Isaías, que a Bíblia nos relata desta forma, que o justo ele é tirado da face da terra antes de contemplar o mal, nós compreendemos os propósitos de Deus, porque nós vemos que através, vocês prestem atenção que lá em Isaías está escrito isso, né? E se aí a gente volta para Gênesis ali, Abel sendo morto, e a palavra de Deus ela se cumpre de tal maneira que a própria Bíblia ela nos responde, a própria Bíblia ela nos ensina, porque vemos que houve um crescimento no próprio ali em Gênesis, né? Na época de Noé, a corrupção que veio sobre a face da terra, veio a destruição pelo dilúvio e poucos se salvaram. A maldade era tão grande que veio sobre a terra que Deus precisou mandar o dilúvio. E o que é isso? Não é o cumprimento lá de Isaías que fala que o Senhor, ele tira o justo da face da terra antes de contemplar o mal. É maravilhosa a palavra do Senhor. É maravilhoso como o Senhor nos orienta através da própria palavra dele. E aqui nós vemos na palavra do Senhor assim que a voz do sangue de Abel clamou a Deus desde a terra. Isso se encontra lá em Gênesis capítulo 4, versículo 10. E Deus requererá todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, disse Jesus, lá em Mateus 23, 35. Deus, ele muitas das vezes deixa acontecer, mas e nós com a nossa pequena compreensão, muitas das vezes a gente quer questionar a Deus. Mas a própria palavra de Deus diz assim, que a taça dos ímpios precisam estar cheias. Eles precisam encher as taças das suas iniquidades, porque aí Deus vai derramar a taça da ira de Deus vai ser derramada sobre os ímpios. Mas eles precisam encher as suas taças também das suas iniquidades. Porque aí sim nós vamos ver que Deus ele fará a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E como o sangue que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, ele vai ser requerido. Isso não vai ficar impune, porque o Senhor, ele é justiça, o Senhor é força, o Senhor é aquele que é o advogado, o Senhor é aquele que é o juiz de toda a terra. E enquanto o sangue de Abel clama por vingança, o sangue de Cristo clama mais alto ainda. Isso se encontra escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Então, o sangue de Abel clama diante de Deus por vingança. Por que clama? Como nós sabemos? Porque a própria palavra do Senhor jamais nos deixará confundidos. E o Senhor, ele vai requerer de cada um a sua injustiça.
Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, versículo 21. Até quando, aqui lá em Apocalipse diz assim, né? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra. Isso aqui são as almas debaixo do altar de Deus, perguntando a Ele que até quando Ele, como santo e soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Apocalipse 6, versículo 10. Veja que nós olhamos tantas mortandades sobre a terra. Muitas das vezes é tanta notícia sobre morte que nós estamos acostumados a ouvir falar de morte, de assassinato, mas todo o sangue do justo vai ser requerido pelo Senhor. Que nós venhamos nos confortar uns aos outros, lembrando que o Senhor, Ele fará justiça, que o Senhor não deixará o ímpio prevalecer, que o Senhor não deixará o culpado passar por inocente. Porque temos que saber que a responsabilidade é pessoal. Porque quando Caim, ele se levanta contra a vida de Abel, nós sabemos que ele está se levantando contra a imagem e a semelhança do Senhor. E o Senhor, ele diz assim, que o homicida não entrará no reino de Deus. O injusto, ele pode plantar, ele pode crescer como a erva sobre a face da terra, mas ele será, aleluia, ele murchará, ele será queimado, ele será julgado, ele será destituído da presença do Senhor. E ele receberá o galardão da injustiça. O ímpio, ele pode fazer, muitas das vezes, tudo o que ele quer sobre a face da terra. Ele destrói, ele mata, ele fere, ele age segundo o seu maldoso coração. Mas um dia o Senhor há de julgar, um dia há do Senhor fazer justiça sobre os injustos. Porque o Senhor diz que as trevas estão preparadas para os injustos. Cárceres e prisões eternas estão preparadas para os injustos. Mas para aqueles que são fiéis, para aqueles que são verdadeiros adoradores, haverá paz, haverá alegria, haverá uma terra, aleluia, haverá uma cidade onde as ruas são de ouros. Ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais morte, ali não haverá nem sol nem lua, mas haverá sempre a presença eterna do Senhor, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então não temas, que você venha olhar para a vida de Abel e ver que ele pereceu debaixo da mão do seu irmão que ceifou a sua vida, mas ele recebeu o galardão por ser um homem justo, porque o sangue dele ainda clama, o sangue dele vai ser requerido, o sangue dele, o Senhor fará justiça pelo seu sangue derramado. Então, que você tome este personagem que viveu tão pouco
sobre a face da terra, que tem tão pouco relato sobre a sua vida, mas tome como exemplo a sua fé, a sua confiança no Deus verdadeiro, o seu sacrifício, aleluia, da sua oferta que chegou diante de Deus como um cheiro suave, como, aleluia, perfume do verdadeiro adorador, de um coração sincero, de alguém que amava, aleluia, o seu Criador e se prostrou diante dele e o serviu enquanto esteve na terra e o adorou e viveu para o Senhor e está na glória, aleluia, na presença do Senhor. Que você venha guardar esta palavra no teu coração, que você venha tomar o testemunho de Abel como um verdadeiro adorador e que você venha buscar seguir o mesmo caminho, independente das angústias, independente das aflições que possam vir sobre a tua vida. Jamais se esqueça que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor Jesus, Ele nos garante que nós não temos que temer, porque Ele venceu o mundo. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E que o Senhor verdadeiramente esteja ao teu lado, aonde você estiver. Amém?